Turminha da Tia Dani, tudo bem com vocês? Como vocês estão, meus amores? Tia tá morrendo de saudade, tá? Meus amores, hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de história. Estamos quase concluindo nossa apostila, tá? Um aviso, amanhã a gente vai continuar a história, já que a apostila de geografia já acabou, pra gente poder concluir logo de história. E é bom que dá tempo do papai e da mamãe pegar a apostila lá na escola, certinho? Então vamos lá. Abrindo nossa apostila, na página 185, nós vamos encontrar um texto falando sobre a vida nas vilas. Você lembra que na última aula de história, a gente começou a estudar, né, sobre os portugueses no Brasil, né, sobre a senzala, e falamos um pouquinho da vila, que foi construindo conforme foram chegando os portugueses da Europa. Então, eles precisavam ficar e foi construindo cada uma casa e assim formando pequenas vilas. Hoje nós vamos estudar mais sobre como era a vida nessas vilas, joia? Então vamos lá à leitura. A descoberta do ouro em terras brasileiras atraiu muitas pessoas da Europa, principalmente de Portugal, em busca de minérios. Essas pessoas começaram a formar vilas. O modo de vida nessas vilas era bem diferente da vida nos engenhos. Nelas viviam homens e mulheres, brancos, negros, indígenas, mestiços ou escravos. Muitas casas foram sendo construídas e as vilas e os povoados foram crescendo. Então aí vocês estão vendo uma pintura, né, de Vila Rica. Essa foto ela está no Museu da Inconfidência. Então você vê que é uma pintura bastante antiga, né? E é como eram as vilas antigamente. Totalmente diferente de hoje em dia, né? Você pode observar aí na sua apostila. Vamos ali embaixo. Observe a ilustração ao lado. Embora houvesse uma preocupação com a construção de casas luxuosas, a higiene praticamente não existia. Então, essa foto ao lado já é uma foto virou um patrimônio histórico, né? De como era antigamente, essa foto é de hoje em dia, mas em conservação, eles conservaram as casas. Então, vocês estão vendo que eram casas bastante bonitas, né? Mas, como diz aí, não tinha higiene. Então, vamos lá, próxima página. Página 186. Na página 186, nós vamos dar a continuidade. Era comum nessas vilas encontrar escravizados que passavam o dia vendendo produtos de seus donos. Vendiam mercadorias nas ruas, em cestos e tabuleiros, sem nenhuma proteção. A água que era buscada nos chafarizes corria a céu aberto. Não havia eletricidade, água encanada e esgoto, e o lixo era jogado nas ruas. Observe algumas imagens. Então, nós temos ali, primeira foto, assentador de pedras, né? Eram os escravos que colocavam as pedras nos lugares para tirar a estrada de terra, né? Porque as pessoas eram ricas, né? Então elas não podiam andar na terra. Então eles passavam a colocar as pedras na terra, né? Para não sujar os vestidos em dia de chuva. Ao lado, nós temos a vendedora de frutas. Então, elas pegavam, né, o que plantaram lá no engenho e ia para a cidade para vender as frutas. Ficava o dia inteiro lá vendendo as frutas. Na figura ao lado, na terceira foto, nós temos o vendedor de frangos. A mesma coisa, ele pegava os frangos do engenho e levava para poder vender. Vocês estão vendo o que? Eles estão descalços. Naquela época eles não... Sapato era só para os senhores, né? E os escravos não usavam sapatos. Ficava o dia inteiro carregando esse peso, que você consegue ver que tá com os frangos na cabeça. E era pesado, né? O outro tá ali com o corpo cheio de frango. Cada um dava o seu jeito de carregar o que tinha que carregar, né? Lá embaixo, nós temos o vendedor de flores. Esse aí não é tão pesado, mas mesmo assim é cansativo, né? Você ficar o dia inteiro trabalhando
sem condições, né, sem ter água encanada, sem ter aquela praticidade do trabalho, né, passava o dia inteiro vendendo as flores que eram coletadas lá do engenho, e ali do lado os carregadores. Essa função realmente é uma função muito difícil, porque eles carregavam, olha quantas pessoas precisam para conseguir carregar as malas, né? Carregar as mercadorias. Não existia caminhão naquela época, não existia nada do tipo, então era tudo trabalho manual. Então você vê um monte de gente empurrando, um monte de gente puxando. E eram tudo feitos pelos escravos. Os seus patrões mandavam eles para a cidade, né, para as vilas, para fazer os trabalhos que eram necessários, certinho? Então, agora nós vamos para a próxima página 187. Na página 187, deixa eu te aumentar aqui, nós temos falando da alimentação. Quanto à alimentação, havia muita fartura para os ricos. O mesmo não acontecia com a maioria dos habitantes da vila. Por quê? Porque a maioria dos habitantes da vila eram pessoas que não tinham tanto dinheiro. Você vê que era um povo bastante... Não eram só ricos, né? Eram indígenas, eram mestiços, eram escravos. Então, assim, são pessoas que não tinham dinheiro, certo? Então, eles acabavam não tendo fartura. Aí, vamos continuar. Por conta das condições precárias de higiene e por falta de condições financeiras, eles se alimentavam mal. Tá? Aí você consegue ver, na foto que tá aí, trabalhadores tropeiros que transportavam mercadorias para abastecer a região. Então, eles levavam mercadoria de um lado para o outro, para a região toda ficar com mercadoria. E isso sim, a maioria, né, que acabava ficando com a mercadoria eram os ricos, porque tinha dinheiro para conseguir comprar, né? Os pobres acabavam não tendo dinheiro. Então vamos continuar, lá embaixo. A vida nas cidades mineradoras passou a ser cada vez mais agitada, conforme crescia o número de pessoas circulando pelas ruas, o número de moradias, a prática de comércio e o número de profissionais, como médicos, advogados, jornalistas, entre outros. Essa época, a da mineração, passou a ser mais importante do Brasil. Ou seja, mineração, né, eles procurando ouro, cavando. Então, ficou sendo a época mais importante do Brasil. Então, foi a época que mais vieram gente de fora para o Brasil, tudo em busca do ouro, certo? Como eu já tinha explicado, eles tiraram muita coisa do Brasil. Eles tiraram as plantas, eles tiraram madeira, eles tiraram o ouro, eles pegaram todo o dinheiro que o café estava dando e foram tudo mandando para a Europa, certo? Então vamos lá. Diálogo com o texto. Qual o principal objetivo dos colonizadores portugueses em relação às terras brasileiras? O que eles queriam com as terras brasileiras? A gente acabou de falar. Eles vinham cuidar das terras brasileiras? Não, né? E o que eles vinham fazer nas terras brasileiras? Eles vinham pegar as coisas que davam dinheiro, as coisas que davam lucro. Então, o que eles queriam? Produtos, né, que davam lucro para eles poder levar para a Europa e vender lá para as outras pessoas, como se fossem produtos deles. Então, só eles ganhavam e os moradores do Brasil, quem ficava aqui no Brasil, não tinha dinheiro. O Brasil ficava sem dinheiro, tá? Então, eles procuravam o quê? Produtos que dessem lucro, certo? Vamos agora para a próxima página 188. Vamos lá. Com o plantio da cana-de-açúcar e a construção dos engenhos, a vida das pessoas passou a girar em torno desse local. O desenho a seguir está representando os diferentes lugares que formavam o engenho. Identifique-os com uma base na legenda numérica da imagem.
Então, vocês estão vendo, tem número 1, número 2, número 3 e número 4. E vocês vão numerar ali. Do lado nós temos os parentes. Senzala, Moenda, Casa Grande e Capela. Número 1 é o quê? É a Casa Grande, é a Moenda, é a Capela ou é a Senzala? Lembra que a tia explicou na última aula. Número 1 é a? Muito bem, Casa Grande. Número 2 é o quê? Olha só, o que parece? A Senzala, Moenda, Capela ou Casa Grande? Capela, muito bem. Aí vocês vão continuar fazendo aí, tá? Numerando. Lá para trás, nós temos também essa foto explicando lá na apostila. Então, quem tiver dúvida, volta na apostila para dar uma olhada, tá bom? Vamos lá, número 3. Procure no texto a descrição de Casa Grande e grife-a com a cor verde. Com o amarelo, grife a parte do texto que descreve o trabalho dos escravos nesse local. Então, vocês vão voltar lá no texto que a tia leu. Ó, vou ajudar vocês. Foi da outra aula, tá? Vocês vão procurar na página 183, tá? Onde que tá falando sobre a Casa Grande e onde está falando o que eles faziam no local, certo? Então, a descrição da Casa Grande, vocês vão pintar com a cor verde e o que eles faziam, né, com a cor amarela, certinho? Então, aqui, a tia vai trocar de página, mas vocês continuam na mesma página, tá? 188. Vamos lá. Qual a importância do senhor de engenho nesse momento histórico? Momento histórico por quê? Porque a mineração foi um dos mais importantes do Brasil, o momento mais importante do Brasil. Então, qual a importância do senhor do engenho? O que ele comandava? Ele era o quê? O responsável pelo quê? Ele mandava em tudo, né, gente? Então, era ele que mandava nos escravos, ele que cuidava do plantio. Tudo que você queria vinha lá do engenho, vinha da região que era dele. Com isso, ele tinha uma grande influência política, embora naquela época não tivesse eleição igual tem hoje em dia, não tivesse tantos partidos, mas mesmo assim já tinha influência de quem manda, quem obedece. Então, assim, os senhores dos engenhos, eles eram quem tinha mais aquisição financeira. Então, com isso, eles acabavam sendo os que mais mandavam. Até porque a maioria eram pessoas que vieram da Europa. Não eram todos, mas a maioria no início eram pessoas que vieram da Europa. Então, eles tinham bastante nome, né? Todo mundo respeitava o que eles falavam. Então, eles eram responsáveis, né? Tinham grande poder político, eles mandavam nos escravos, porque eles eram donos dos escravos, e eles cuidavam do desenvolvimento da região, onde estava o engenho, ou seja, das vilas ao lado do engenho, eles que cuidavam. Então, faltou determinado alimento, o engenho plantava e levava para a vila, certo? Número 5. Além do plantio de cana-de-açúcar, que outra descoberta atraiu portugueses para o solo brasileiro? Então, como a tia falou na outra aula, eles começaram com plantio da cana-de-açúcar, né? Depois eles foram para o plantio do café e depois eles foram para qual plantio? Que a gente falou agora por último, que foi considerado o mais importante da história do Brasil. Eles descobriram o quê? Que dá muito dinheiro? O ouro, muito bem. Então, o minério foi o que passou a atrair a maioria dos portugueses. A maioria das pessoas, né? Os brasileiros que estavam com uma condição financeira um pouco melhor também estavam em busca do ouro, em busca do minério, certo? Então, foi o plantio da cana-de-açúcar e o plantio do minério, plantio do ouro, muito bem. Então, a gente está quase acabando, tá? Vamos para a próxima página, a página 189. Eu vou fazer a introdução desse assunto, tá? E na próxima aula a gente vai dar continuidade nele, certo? Vamos lá.
ampliação de saberes. Aí nós temos o nosso amiguinho contando que o tempo foi passando e há aproximadamente 200 anos chegou ao Brasil o plantio do café. Depois disso, muitas mudanças ocorreram no modo de vida das pessoas, tá? Então, foi como eu tinha falado sobre a última aula. Foi o plantio da cana-de-açúcar, a mineração e agora nós chegamos na época do café, tá? Agora a gente vai estudar sobre o café. Então, vamos, prestar atenção. O café. Outro motivador. Então, vamos lá. O café, outro motivador de mudanças na vida dos brasileiros. Devido ao grande interesse dos europeus pelo café, os moradores do Rio de Janeiro e também de São Paulo passaram a se interessar pelo cultivo dessa planta. Como o solo e o clima brasileiro eram favoráveis à sua produção, o café passou a ser uma nova fonte de renda para os brasileiros. Ao longo do tempo, os grandes lucros que resultaram da sua comercialização proporcionaram muita riqueza e, consequentemente, grande mudança no modo de vida de toda a sociedade brasileira. Ou seja, quem começou a investir no café, de repente teve uma mudança de vida enorme, porque começou a ter um retorno muito grande e as pessoas começaram a procurar e começou a exportar e eles começaram a ter dinheiro. Então, assim, foi uma diferença gigantesca na vida dos brasileiros que investiram no café logo no início. Então, vamos lá. Assim, o café tornou-se o principal produto de exportação do Brasil. Observe o mapa abaixo sobre a expansão dessa atividade. Então, aí no mapa nós temos, deixa eu chegar aqui mais pertinho para a gente ver. A expansão cafeeira pela região oeste de São Paulo. Então, nós temos aí, tá vendo? Rio de Janeiro e São Paulo. Do Rio de Janeiro, a setinha tá indo lá para cima, lá para Colatina, que é do Espírito Santo. Então, assim, eles tinham uma área enorme, tá vendo aí o verdinho? De 1840 a 1865 era tudo café. Foi crescendo café, crescendo café. A área amarelinha aí foi no início, até 1840. Então, um pouquinho do Rio de Janeiro, um pouquinho de São Paulo. Taubaté já é São Paulo. Então, a gente vê que as pessoas começaram, a plantar devagarinho. De repente, começou a crescer. Então, tudo que é verde, aí, a gente tá usando até a legenda, que a gente aprendeu lá em geografia. Tudo que é verde, toda essa parte aqui, que a tia tá passando a setinha, cresceu de 1840 a 1865. Toda essa parte aqui foi crescendo, crescendo, crescendo. E essa parte laranja aqui foi de 1865 a 1885. Então, você vê que cresceu muito. Olha, era só isso aqui, só esse pedacinho, Esse lado aqui é Rio, esse lado aqui é São Paulo. Era só isso aqui. De repente, pum, cresceu isso tudo. Então, você vê que foi uma expansão muito grande. Foi um crescimento enorme para o Brasil e principalmente para as pessoas desses estados que eles começaram a plantar, certo? Eu acho que a tia não colocou aquele final da aula. Então, a gente vai terminar por aqui, tá? Que é só até essa página. Amanhã a gente continua nesse assunto do café, tá? Continuaremos em história. E qualquer dúvida que vocês tenham, pode entrar em contato comigo, tá bom? Um beijo pra vocês. Eu vou colocar no final, quando eu for editar o vídeo, aí eu coloco o final e o fim, pra vocês não ficarem em dúvida se acabou ou não, tá bom? Beijo e até amanhã.